No último domingo em que eu estive aqui pregando, nós falamos naquela ocasião da mensagem cujo tema era prova e provisão. Foi a primeira parte da mensagem. Hoje nós vamos dar continuidade, então, àquela mensagem. Por isso que o tema de nossa mensagem hoje é prova e provisão, parte 2. É uma sequência que aqui nós estamos fazendo. Nós, naquela ocasião, estudamos e lemos o texto de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Nós continuaremos sobre este texto a nossa reflexão. Nós estamos continuando aquela mensagem, mas eu não vou ler hoje este texto. Aí, se você puder depois na sua casa, você pode fazer essa leitura de João 6, de 1 a 15. Eu vou fazer isso para dar continuidade e assim também eu poder ganhar aqui um pouquinho de tempo para concluir tudo aquilo que eu gostaria de falar e trazer a vocês como ensino nesta noite. Então eu só vou recordar aqui o que foi falado naquele último encontro. Nós destacamos dentro então deste texto de João, capítulo 6, do verso 1 ao 15, 2 ensinos naquela ocasião. O primeiro ensino, nós destacamos que durante a nossa jornada de fé, Jesus nos levará a lugares onde seremos colocados à prova, assim como ele fez com Filipe, através daquela pergunta: onde compraremos pão para esta multidão? Então essa foi o primeiro enfoque da nossa mensagem naquele último encontro. Que durante a nossa jornada de fé, a nossa caminhada, nós seremos provados. Deus nos colocará em situações onde a nossa fé terá que ser revelada, mostrada. O segundo ensino que nós destacamos foi que a nossa provisão vem de Deus. A provisão, ela não estava nos denários acumulados na bolsa, onde depositavam as ofertas. Denários, para aqueles que não conhecem, era a moeda dos dias de Jesus, que equivalia a um dia de trabalho. E também falamos que não estava a provisão nos recursos que haviam sido apresentados por André. Quando André trouxe lá o menininho com 2 peixes, 5 pães, mas os recursos não estavam ali. Não estavam naquilo, que a verdadeira provisão estava em Deus. Esse então foi o nosso segundo ponto que nós vimos naquele dia. E naquele dia, eu havia dito que nós destacaríamos 3 ensinos dentro daquele texto. E eu então mencionei o primeiro, o segundo, ficou faltando o terceiro. Uma questão de tempo eu deixei para hoje. Então hoje eu vou apresentar o terceiro ensino, que busca responder à pergunta que nós levantamos naquela mensagem. Então, se você não ouviu aquela mensagem e puder, você pode depois entrar no canal nosso do PIB no Itapevi, no YouTube, também tem lá no Face. Você pode ouvir aquela mensagem para te ajudar a se conectar dentro daquilo que nós estamos aqui continuando, tá certo? Então, nós levantamos uma pergunta naquele último domingo: como Jesus provê os recursos necessários para o sustento de nossa igreja local e também do pão colocado diariamente em vossas mesas? Como que Jesus levanta os recursos para pagar a escola do teu filho, para comprar o leite, o pão, o remédio, para você fazer a sua aposentadoria? E como ele levanta os recursos para a manutenção, da sua obra? E aí nós vamos pensar aqui um pouco mais da nossa
casa especificamente, mas não é só esta igreja local, é claro, de todas, né, as igrejas do Senhor levantadas no mundo. Então é sobre isso que nós hoje vamos refletir, sobre isso hoje que nós vamos pensar. Portanto, o nosso ponto de hoje é Jesus e as fontes de sua provisão. Esse é o nosso primeiro ponto e vai ser o nosso único ponto desta noite. Só que este primeiro ponto, ele vai ter 3 divisões, isto é, eu vou apenas focar 3 subdivisões dentro desta mensagem. Peço que você me acompanhe bem atentamente naquilo que a gente quer falar nesta noite. Então, o meu objetivo hoje é apresentar a todos vocês quais são as fontes de recursos que Jesus utiliza para sustentar sua obra e a nós, seres humanos, a você e a sua casa, a minha casa, a nossa casa. Então, quais são essas fontes? E é claro que nós vamos olhar para dentro da Bíblia e ver como que Jesus fazia isso. No domingo passado, eu dei um spoiler, né, referente a esta questão. Eu afirmei que a Bíblia nos ensina que devemos trabalhar. Esta é a primeira fonte de provisão usada por Jesus para sustentar a sua casa, para sustentar as nossas vidas. A segunda fonte de provisão usada por Jesus, que nós vamos aqui olhar atentamente, é o próprio Pai Celestial. Então, a primeira fonte, trabalho. A segunda fonte é o próprio Pai Celestial. E temos mais uma outra fonte pela qual Jesus utiliza para sustentar sua casa e sustentar, né, o seu povo, sustentar nossas vidas, que é a generosidade. Então nós temos lá as 3 fontes. E nós vamos olhar para cada uma então destas fontes agora com um pouquinho mais de detalhe. Então eu vou começar pelo trabalho, mas preste atenção, isso aí não é uma ordem de nível, né? De qual é maior, de qual é menor, não tem uma hierarquia construída, é uma ordem aleatória, tá bom? Apenas quero dizer que Jesus utiliza dessas fontes durante todo o seu ministério e ele utiliza ainda hoje para prover a nós todos os recursos que nós necessitamos, tá? E nós vamos começar pelo trabalho, uma vez que eu já tinha citado o trabalho no último encontro, então nós vamos falar um pouquinho sobre essa primeira fonte. Então a primeira fonte de provisão, trabalho. O trabalho é a fonte natural, de onde Jesus provê os recursos para a sua obra e para colocar o pão diário sobre as nossas mesas. O trabalho foi o meio estabelecido por Deus a nós, e foi estabelecido já no Éden, para nos prover o alimento diário. Então é por meio do trabalho que você vai comprar o teu sapato, é por meio do trabalho que você vai comprar a roupa, é por meio do trabalho que você vai adquirir tudo aquilo que você necessita para o sustento de sua casa, de sua família. O trabalho, ele era bênção no ambiente do Éden, do paraíso, e é bênção ainda hoje. Mas no tempo do Éden, no tempo lá do paraíso, o trabalho era uma bênção que não trazia ao ser humano o enfado, o peso daquela obra, daquela realização. Nós fomos convocados por Deus, quando olhamos para Adão e para Eva, para cuidarmos do jardim, para cuidarmos da sua criação. Isso era trabalho. O trabalho, ele deveria ser algo muito prazeroso no Éden. Da mesma forma como Deus sentiu prazer ao terminar toda a sua criação. Deus fez toda a sua criação e ele não disse, estou fatigado. Nossa, que coisa mais difícil. Não, Deus terminou a criação e o texto termina dizendo que ele olhou e disse que tudo ficou muito bom, ele sentiu prazer na criação. Então o trabalho trouxe para Deus prazer.
E assim deveria ser em nossas vidas, e assim certamente era no Éden. O trabalho não era para ser algo penoso. E o próprio Deus então nos deu para que nós pudéssemos encontrar naquele trabalho prazer, realização. Contudo, por causa do pecado, o trabalho se tornou árduo, exaustivo, pesado, se assim podemos dizer, para todos nós seres humanos. Conforme a gente pode ler em Gênesis, capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Então nós vamos perceber que é uma fala que vai ocorrer após o pecado. Então preste atenção que está escrito em Gênesis 3, verso 17 a 19. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Agora preste atenção: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. O que dá a entender então que não existia sofrimento no trabalho antes da queda. Aí continua dizendo o verso 18: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Ele está falando até que se torne pó novamente, né? Visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Então, se você ainda tem uma expectativa de ser suprido na sua vida, nas suas necessidades, sem suar, sem trabalhar, sem passar pela exaustão, você está sonhando. Você está esperando algo a qual Deus não prometeu. Desde a do Éden ele falou: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Portanto, é por meio do seu trabalho que Jesus irá sustentar também a sua obra na igreja, isto é, a sua obra nesta casa, e irá prover o pão diário também sobre a sua mesa. E essa verdade, ela está clara nas palavras do apóstolo Paulo, conforme nós lemos em sua segunda carta aos crentes de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 ao 12. Me acompanhe nessa leitura, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 ao 12. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Então, o apóstolo está escrevendo que quando ele estava lá com eles em Tessalônica, ele havia dado uma ordem. Ele está dizendo qual ordem foi: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Veja, desde a do Éden, quando então o homem caiu, o próprio Senhor disse: você vai trabalhar agora, vai suar para comer do seu pão. E agora nós encontramos Paulo reforçando essas palavras. Alguns irmãos da igreja lá de Tessalônica, recebendo a pregação de que Jesus estaria para chegar, voltar, né? A segunda vinda de Jesus estava próxima, aqueles irmãos decidiram parar de trabalhar. Mas quando eles pararam de trabalhar, isto é, eles pararam de produzir, eles não tinham como comer o pão. Então o que esses irmãos iam fazer? Vamos comer o pão na casa do nosso vizinho, vamos comer o pão lá na casa do nosso irmão. E aquele irmão que está lá, né, suando, trabalhando para produzir o pão, aí tinha que ficar dividindo com aqueles que não queriam trabalhar. Isso foi se tornando pesado. Você imagina você trabalhar, você tem que sustentar sua casa, seus filhos, e ainda tem que sustentar os irmãos da família dele que não está querendo trabalhar, porque não, eu vou ficar aqui até Jesus voltar, de boa, né? E então Paulo está advertindo essas pessoas, para que se vocês não trabalharem, também não coma. Não coma. Veja que a palavra dele é uma palavra dura, não é, na verdade.
Então ele diz, ordenamos e exortamos, ele fala, que trabalhem e comam o seu próprio pão. Ele está ensinando para a igreja, e esse ensino é claro que serve para nós, dessa forma, que o pão que vem à nossa mesa, então ele vem a partir do trabalho que produzimos. Essa é uma das fontes das quais Jesus utiliza para sustentar as nossas vidas. Eu acredito que podemos dizer, né, que o pão, o alimento gerado como fruto do nosso trabalho, é primeiramente, segundo o entendimento que nós podemos dizer da própria palavra do apóstolo Paulo, para o nosso deleite. Isto é, eu trabalho primeiro para produzir o pão para minha casa, para minha família. Seria, pelo que o texto nos indica, o óbvio a nós pensarmos. Cada um deve produzir o seu próprio pão, segundo ele, ao ponto dele dizer, se você não trabalha, não está produzindo pão, mas não vai comer o pão do outro, que trabalhou e produziu pão. É disso que ele está tratando. Mas nós vamos perceber também que este pão que nós produzimos não é só para o nosso deleite. É também para o sustento daqueles que vivem integralmente no serviço a Deus. Veja 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler aí do verso 11. Eu pulei o verso 12 só para que a gente possa entender melhor o que está dizendo. Verso 11, 13 e 14. Ele vai mostrar para nós que aqueles que vivem da pregação do Evangelho de Cristo devem ser providos através dos pães. É a forma, né, que eu estou aqui usando. O pão é o alimento ofertado por aqueles que são espiritualmente alimentados. É disso que Paulo vai falar. O apóstolo Paulo, na verdade, dentro de todo esse contexto, que eu não quero entrar todo ele, mas ele está defendendo o seu direito. Paulo está se defendendo nesse sentido, então ele está defendendo o seu direito de provisão por parte daquela igreja, por parte daqueles irmãos ali. Ele está dizendo sim, que ele era digno de receber deles o alimento, a provisão, a oferta que eles tinham para dar. Então preste atenção nessas palavras do apóstolo Paulo. Então versículo 11 diz assim: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? E essa é uma daquelas perguntas retóricas que não precisa ser respondida. Ele está querendo que eles entendam que é direito deles sim, colher as coisas materiais. Aí diz assim: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor, agora veja, ele está dizendo que foi o Senhor, ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Portanto, nós vimos que Jesus sustenta a sua obra através do trabalho de cada um de vocês. A igreja, ela é sustentada através do trabalho dos seus membros, daqueles que fazem parte dela. E da mesma forma, então, você produz o seu pão, você alimenta a sua casa, mas também ele está mostrando que deve prover o alimento para aqueles que trabalham integralmente para o Senhor. Isso já é ensinado, sem que a gente agora entre em muitos detalhes, já no passado, no Antigo Testamento. Veja que todas as tribos de Israel, tirando a tribo de Levi, os levitas, tinham que dar o seu dízimo. Esse dízimo era dado para o sustento de todos aqueles que eram da tribo de Levi. Todos os levitas eram sustentados, não era só o sumo sacerdote, todos, a família, tudo que estava lá, que pertencia àquela tribo, todos eles, filhos, era sustentado então por aquilo. Deus estava ensinando já o povo que eles deveriam sustentar aqueles que trabalhavam integralmente, desde aquele tempo. E assim Paulo está hoje também trazendo através dessa carta aos Coríntios o mesmo ensino no Novo Testamento. Entretanto, eu quero aqui dizer que existe um grande perigo nesse ensino.
Uma vez que então nós entendemos que Deus nos faz instrumentos para a provisão. E o grande perigo é nós nos perdermos como agentes de Deus. E nós começarmos então a achar que somos nós que sustentamos a nossa casa. Somos nós que sustentamos a casa de Deus. Este é um grande perigo que pode acontecer em nossos corações. Então eu trabalho porque Deus assim o fez, e Deus me sustenta para que eu trabalhe. Aí eu levanto o pão, então eu começo a dar o pão lá na casa de Deus, eu dou o pão na minha casa, minha família, e daqui a pouco eu começo a achar que sou eu sou o cara. Sem mim Deus não vive, a obra dele não vai, eu que tenho que dar o pão para Deus, senão Deus não consegue fazer, eu tenho que dar o pão para os meus filhos, senão Deus não... Deus nos dá de fato o privilégio de sermos estes instrumentos, porque se tem uma coisa tão bonita em toda a história da Bíblia, é que Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele gosta de trabalhar conosco, Ele gosta de nos chamar para sermos cooperadores na sua obra, e Ele nos dá então esse privilégio de participarmos da obra dEle. Então a gente precisa cuidar muito com os nossos corações, porque aí a gente começa a achar que somos nós, e aí a gente quer controlar, e nós não somos nada. Tudo que eu ganho, todo o pão que eu produzo não é meu, não é seu, é do Senhor. Tudo é dele, a nossa vida é dele, tudo que fazemos pertence a ele, e nós devemos estar prontos para entregar tudo. E pode sim, num determinado momento da sua história, Deus chegar para você e pedir tudo que você tem. E você vai dizer: Senhor, não, mas isso é meu, eu conquistei o meu trabalho. Não, você vai ter que estar pronto e dizer: Senhor, está aqui. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Me dá o seu filho, Isaque. Mas quem que deu Isaque para? Foi Abraão? Foi Deus. Me dá o seu filho, Isaque. Não foi assim que Deus, porventura, não colocou aquela viúva diante do profeta? E aí chega o profeta na casa dela, você imagina essa cena? Israel vivendo todo um período de seca, o profeta vai a uma terra que nem era ela israelita, nem era ela serva do Senhor lá de Israel, e aí chega o profeta até ela e diz: olha, me dá de comer. A viúva, só com o seu filho, mal naqueles tempos uma mulher poderia produzir muito, e ela diz: o pouco que eu tenho é para mim comer hoje com meu filho e amanhã morrer. Isto é, não tenho mais nada. E ele olha para ela e ele diz para ela: então me dá deste pouco, isto é, me alimenta primeiro que não vai te faltar. Olha que desafio para aquela mulher. Mas ela ouve e ela faz o quê? Ela vai e dá. E aí não sei o que aconteceu, não sei, porque aí ela fazia o bolinho lá, né, com a farinha, sei lá, voltava no pote e tinha de novo. Você já pensou que coisa maravilhosa? Por quê? Porque de fato e verdade toda a provisão vem de Deus, não é do nosso trabalho, dos nossos recursos. E é isso que nós temos que conseguir compreender. Eu sou instrumento dele, ele vai me utilizando enquanto eu me permito, enquanto eu entendo essa verdade, eu desfruto dela e eu sou abençoado nela, enquanto eu estou assim. Mas eu nunca posso me esquecer que a verdadeira provisão é dele, é ele que faz primeiro e não eu. Quando nós olhamos para o nosso texto de João, no capítulo 6, do verso 1 ao 15, que nós lemos lá no último encontro, nós percebemos no texto que Filipe e André buscaram a provisão do pão na fonte que nós chamamos de trabalho. Em João 6, 7, nós vemos o seguinte. Então vamos recordar aqui as palavras lá de Filipe. João 6, 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Filipe olhou para o dinheiro, para a moeda corrente de seus dias, o denário. Um denário era fruto de um dia de trabalho. Contudo, ele percebeu que 200 denários, valor este então que se refere a 200 dias de trabalho, nem 200 dias de trabalho eu conseguiria alimentar este povo, é disso que ele está falando. Não eram suficientes para alimentar aquela multidão. Ele estava dizendo para Jesus que eles não tinham recursos para prover o pão.
A multidão era muito grande. Então era melhor despedi-los com fome. Se você ler depois, né, os outros evangelhos que tratam deste mesmo tópico, deste mesmo ponto, você vai perceber que eles querem mandar a multidão embora. Senhor, manda eles para casa. Cada um se vire, cada um vai produzir o seu pão. Esse era o pensamento deles. Este é o modelo socioeconômico implantado pelos homens. Este é o modelo que domina os nossos sistemas econômicos no mundo, as nossas sociedades de forma geral, e que nos leva então a guerrearmos uns com os outros, em busca de dominarmos o mercado e garantirmos a nós, primeiramente, o nosso alimento diário. E às vezes à custa de muitas vidas. Neste modelo gerido então pelos homens de provisão do pão diário, você tem somente a provisão que o seu dinheiro pode lhe oferecer. Todo o seu recurso depende de quanto financeiramente você tem. Então, para você, neste caso, não é válido a palavra do salmista. Porque o salmista descreve dizendo assim: o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Mas se você confia apenas no fruto do seu trabalho e não no que o Senhor faz e provê, você não está de fato confiando que é de Deus. Você está acreditando como Filipe. Não, ele olhou, poxa, meu fruto, meu trabalho é de um dia, nem 200 dias eu vou conseguir alimentar esse povo. Manda embora, Senhor, manda embora, não dá. Essa foi a impressão dele. Porque esse é o modelo que a gente enxerga humanamente. E eu quero dizer para você que este modelo dos homens é falido. Pois não sustenta a todos. E aprisiona os homens a necessidade de acumular mais recursos, com o fim de se precaver para o futuro. Para um futuro que nem se sabe se terá. Mas nós vivemos tentando acumular, muitas vezes, intensamente, sem viver o hoje, para um futuro que talvez você nem consiga chegar a viver. Porque também está escrito na palavra de Deus: o homem faz seus planos, mas a palavra final é do Senhor. Só Deus sabe quantos dias temos nós ainda de vida. E este modelo de Filipe, este modelo que se apoia naquilo que você pode fazer e realizar a partir do seu trabalho, é um modelo que já se provou socialmente falido. Nós, brasileiros, vivemos dentro de um sistema cuja nossa sociedade, 50 milhões estão vivendo na pobreza. 30 milhões destes 50 vivem abaixo da linha da pobreza. Este é um sistema falido, onde todo mundo está tentando juntar recursos a partir de seu próprio esforço, confiados no seu próprio esforço, tentando capitalizar, e sem enxergar o próximo, sem enxergar o outro. E assim falta pão para todos. André, por sua vez, ele viu um menino, adolescente, com 5 pães de cevada, 2 peixinhos. E esta era a alimentação de uma pessoa pobre. Aquele menino, pelo alimento que ele apresentou, ele era pobre. A cevada era um pão fino, cozido muitas vezes então na grelha. Um pãozinho mais fino. Possivelmente aquele adolescente, ele havia preparado aqueles pãezinhos e peixes para a sua alimentação daquele dia. Quem sabe, querendo ouvir Jesus, saber que tinha muito para aprender, né, ele preparou aquele lanchinho para ele. Era um lanche de uma pessoa pobre, era suficiente para ele naquele dia. Os ricos daquele dia comiam pão feito de trigo, não cevada. Entretanto, André, ele apresentou a Jesus aquele menino com aquele alimento, vamos assim dizer então, né? Simples, humilde, para confirmar as palavras de Filipe, conforme nós
lemos, e nós vamos ler novamente hoje, em João 6, verso 8 e 9. Veja, diz assim: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Ele pergunta agora para Jesus. Percebemos então na palavra de André que ele não estava apresentando aquele menino esperando um milagre de Jesus. Ele apenas o fez para confirmar que eles não tinham os recursos para alimentar aquela multidão. Ele estava junto com Filipe. Por isso então era melhor despedi-los. Ambos estavam olhando apenas para a provisão tangível, fruto do trabalho humano. Eles estavam confiados no pão que podiam produzir. Apenas isso, somente isso. Assim vivemos muitos de nós. Embora nós afirmemos que é Deus que nos sustenta, lá no fundo mesmo, quando nós olhamos e nós nos avaliamos, a gente percebe que a gente confia apenas no nosso trabalho, no fruto do nosso trabalho. A gente morre de medo de perder um emprego, por exemplo, porque você não é capaz de confiar que depois, se você perder o emprego, Deus vai te sustentar de alguma forma. Na verdade, você confia naquilo que está pingando na tua conta. A gente vive assim. E esse é um erro, porque nós nos esquecemos de quem é o verdadeiro provedor de nossa vida, de nossa casa, da igreja. A segunda fonte de provisão, então, de Jesus é o próprio Pai Celestial. Agora, o que eu posso falar a respeito disso, Quando você fala que a provisão é o próprio Pai Celestial, é pronto, é provisão infinita. Como que a gente poderia dizer, É poço sem fundo, Você vai, você cava, e nunca mais você vai encontrar o fim disso, porque você está falando do próprio Deus, que criou todas as coisas. Do Deus que, com uma palavra, traz à existência o que não existe. O relato da multiplicação dos pães nos ensina que Jesus é o pão que sacia a nossa fome mais profunda, a fome pela vida. Mas também ela nos ensina que a provisão que nós necessitamos vem do Pai Celestial. E Jesus está mostrando isso através deste momento, deste desafio, desta prova que ele coloca a Filipe. Ele, nosso Pai Celestial, é o recurso primeiro para a nossa existência. Veja só o que diz João 6, verso 10 e 11. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças. Esta expressão, deu graças, ela é a expressão grega Eucaristia. Então Jesus tomou os pães, deu graças, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então a palavra deu graça, Eucaristia, significa que Jesus aqui, ele reconhece com gratidão que o pão que sustenta a vida provém do Pai Celestial. Se você já foi católico, talvez nem todos, alguns nasceram já no meio evangélico, aqueles que foram católicos, você talvez se lembre do momento que você ia comer da Eucaristia. É isso que Jesus está falando, o pão, quem provê é o próprio Pai. Ele está dando graça, ele está usando essa expressão, Eucaristia, dando graças, porque Ele é a provisão verdadeira e maior. Jesus também nos ensinou, em outra ocasião, a confiarmos na providência de nosso Pai Celestial, conforme a gente lê em Mateus, capítulo 6, verso 31 e 33. Veja só o que diz esse texto. Mateus 6, 31 e 33. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ora, o que Jesus está dizendo é que você não tem que ficar preocupado com o que você vai comer amanhã, ou o que você vai vestir, o que você vai beber. É isso que Jesus está falando. Parece para nós tão difícil isto, né? Porque o sistema, ele nos toma, ele nos aprisiona, e a gente está sempre preocupado: será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que eu vou conseguir a luz? Será que o aluguel? A escola do filho? E a gente vai entrando, e a gente fica, não percebemos que no fundo nós estamos confiando no nosso esforço, no nosso próprio semear, trabalhar. Como eu disse, o trabalho foi dado por Deus para que a gente possa prover o pão, mas nós não podemos esquecer que Ele é a provisão primeira e maior de todas as coisas, e que nós precisamos descansar nele, e Jesus está dizendo isso. Então não se preocupe com o que você vai comer, beber, vestir, mas se preocupe em buscar em primeiro lugar o reino dele, de fazer a justiça, de viver a justiça do seu reino. Por quê? Porque as outras coisas Ele colocará para você na medida do que você precisar. Paulo também nos ensina a pormos a nossa esperança na provisão de Deus Pai. Paulo fala sobre isso, e não no fruto do nosso trabalho, conforme a gente vai ler 1 Timóteo 6,17. Veja o que diz então 1 Timóteo 6,17, palavra do apóstolo Paulo: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Que coisa, né? Nós vemos no texto de João 6, que após Jesus ter dado graças e repartido então os pães, os 5 pães e os 2 peixinhos, todos ficaram satisfeitos. E ainda encheram com as sobras 12 cestos. Tinham 2 peixinhos, 5 pães. Era o alimento só para aquele menino naquele dia. Mas no final tinham 12 cestos, porque Deus provê além do que nós podemos imaginar, além do que nós podemos crer, além do que nós podemos esperar. Porque Deus, quando dá, Ele dá com boa medida, como dizem, sacudida. As portas do céu se abrem e Ele dá sem medida. Quando nós reconhecemos que a nossa provisão, ela vem de Deus, e que somos apenas o instrumento pelo qual Ele então providencia o pão para as nossas mesas e o sustento para a sua obra, nós recebemos dele com fartura. Recebemos com fartura, porque Deus, Ele é generoso. Ele está na sua natureza. E quando nós oramos em nossas refeições: Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pelo café, obrigado por este almoço, pelo jantar. Quando você ora isso, agradecendo a Deus, mas no seu coração você está achando que foi você mesmo que fez, a oração não vai passar do teto, como diz alguns, né? Não vai passar do teto, porque ela não é verdadeira, o teu reconhecimento não é verdadeiro. Quando você trata as suas finanças achando que elas são suas, você não entendeu nada do que é realmente caminhar com Deus, do que é abandonar a si mesmo, do que é morrer na cruz. Nós precisamos reconhecer essa verdade. Nós somos apenas cooperadores, que Deus quer nos usar, fazer como instrumento. E Jesus então nos ensina, por meio deste milagre da multiplicação dos pães e peixes, que o pouco que nós temos se torna muito quando nós confiamos em Deus. Assim como aquela viúva que pegou aquele pouquinho e acabou ofertando para aquele profeta de Deus. E aí não parava mais de ter farinha, até que choveu novamente lá nas terras, e aí então poderia colher, e produzir. Ela foi sendo alimentada milagrosamente por Deus todos os dias. Que coisa maravilhosa! Você já pensou nisso?
Os 5 pães e 2 peixes alimentaram não só aquele menino naquele dia. Ele foi para lá para se alimentar, né? Mas não alimentou só ele. Alimentou toda a multidão que lá estava. Quando o nosso recurso é escasso, quando o nosso recurso é insuficiente, mas a nossa confiança, ela está em Deus e não em nós. Em Deus. Não no que podemos realizar, fazer, mas em Deus. Ele faz o impossível. Ele faz o impossível acontecer. Porque Ele é a fonte primária de toda a vida, de tudo. Ele é Deus. Verdadeiramente Deus. E a terceira fonte de provisão que eu quero falar aqui um pouco é a generosidade. A generosidade é a terceira fonte de provisão que Jesus utiliza para a manutenção da sua casa e também do seu povo, dos seus filhos. A generosidade é o modelo celestial de economia. Lembra que eu falei que o modelo econômico nosso do mundo é falido? É um modelo que não sabe ser generoso. O modelo celestial de economia é a generosidade. E ela está fundamentada em Deus, em seu modelo celestial, porque Deus é generoso, porque Deus é amor. Aquele que a pratica, ele o faz, porque ele confia que Deus é o seu provedor. Então ele divide o seu pão, porque ele sabe que amanhã Deus vai prover para ele o pão que ele precisa. Ele não está tão preocupado em reter o pão. Não, se eu te der o pão hoje, amanhã vai faltar. Imagina se aquela viúva fizesse isso, né? Não, ele dá o pão porque ele é generoso. Ele sabe que Deus vai cuidar para que amanhã ele também tenha o pão que ele necessita. Ele confia em Deus. E Jesus nos ensina a confiarmos neste modelo celestial de provisão. É o que ele faz quando ele reparte os pães e os peixinhos. Preste atenção, vamos ler novamente João 6, verso 10 e 11. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Fora as mulheres não eram contadas, crianças que lá haviam. Então, acreditam os historiadores que possivelmente tinha ali umas 10 a 11 mil pessoas. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Aí está o segredo. E os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Este é o segredo do grande milagre da multiplicação. Nós somos chamados para repartirmos o pão que nos foi dado por Deus através do nosso trabalho. Jesus nos ensinou a orarmos: dai-nos o pão nosso de cada dia. Quando nós oramos o pão nosso, já estamos dizendo que o pão não é unicamente para mim. Não é meu pão. Eu trabalhei, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu graça, eu pude produzir o pão, eu pude agora dar para a minha família, nos alimentamos, mas tem o pão sobrando. A generosidade vai fazer com que eu leve esse pão para aquele que não pôde produzir o pão. Esse é o ensinamento de Deus em todo o Antigo Testamento. Por isso, quando caía no chão as espigas, quando caía, não era para colher aquilo, para que o pobre que tinha necessidade pudesse vir e colher. É um ensinamento. O repartir é a forma de nós atendermos aqueles que não têm, porque o sistema nosso que nos governa inviabiliza de que todos tenham pão. Não há emprego muitas vezes para todas as pessoas, nós sabemos disso. Nossa sociedade não tem comportado, né? Muitas pessoas estão desempregadas. Algumas pessoas não conseguem trabalhar porque elas estão doentes. E como essas pessoas então irão comer o pão? A partir da generosidade daqueles a quem Deus tem dado a saúde para fazer trabalhar, produzir para eles.
Isso é motivo de alegria. Você deve se alegrar, por quê? Porque você é instrumento de Deus para abençoar vidas, para sustentar outros, para ajudar. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração comunitária. Não sei se você já observou. Ela não é uma oração feita individualmente. Quando Jesus ensina os discípulos, ele fala através dessa oração de forma comunitária. Jesus nos convoca a orarmos ela de forma que nós possamos nos enxergar como parte de um todo, de uma família, de uma comunidade. Por isso que você ora tudo no plural. Veja, ele não está falando para você chamar Deus e lidar com Deus para a sua pessoalidade. Ele está falando para você orar e chamar Deus Pai Nosso, porque quando eu chamo Deus de Pai Nosso, eu já percebo que tenho junto comigo um monte de irmão, de irmã, que nós estamos juntos na presença desse Deus. Então eu olho para Deus e passo a enxergar de forma comunitária as coisas, e não apenas através daquilo que eu preciso e necessito. Quando eu vou caminhando nessa oração, e Deus vai me ensinando, daqui a pouco eu percebo que aí eu oro e eu peço o pão que é para nós. Por quê? Porque eu estou me enxergando nessa comunidade, eu estou me enxergando no meio de todo este povo, como filhos de Deus, remidos pelo sangue de Cristo. Então eu não oro por mim, eu oro por todos. Pai, dai-nos o pão nosso. Não é só eu que tenho fome, Pai, meu irmão do lado tem fome, o outro que está ali, Pai, tem fome, aqueles que têm fome. Nós precisamos parar de olhar e pedir só para nós. Nós precisamos começar a entender a oração que Jesus faz, porque ela é muito ampla, ela nos faz enxergar muito além de nós. E quando você vai pedir perdão, preste atenção que o perdão também não é pelo seu, é perdoa as nossas dívidas, porque nós pecamos como povo. O povo que murmura, o povo que não crê que o sustento vem dele, nós pecamos juntos como comunidade. Perdoa as nossas, de como nós também vamos nos perdoando na nossa caminhada, na nossa jornada. Eu perdoo o irmão porque ele não foi generoso quando deveria ter sido. Eu perdoo aquele, e assim nós vamos aprendendo a viver assim. Essa é a oração do Pai Nosso. Aliás, essa oração é tão profunda, nós devemos parar um pouquinho para meditá-la, né? Mas aí nós vamos gastar um tempo maravilhoso, eu diria. Mas um dia nós fazemos, e nós podíamos começar a aprender a orar ponto a ponto. A gente falar um pouquinho sobre o que é, e vamos parar e vamos fazer essa oração agora. Vamos dedicar a ela. E nós vamos perceber que quando você vai se aprofundando nessa oração, você vai saindo de si, você vai começando a enxergar muito além a vida e a obra de Deus. Portanto, o pão que me é confiado, ele vem primeiramente, sim, para o sustento de minha casa, porque Deus quer que eu sustente a minha casa. É interessante que aí você lê o texto lá do autor de Hebreus, e o que ele diz para nós, né? Ele diz para nós o que? Cuidarmos primeiramente os da família da fé. Mas ele não está dizendo que não é para você também cuidar, ele começa cuidando do teu da família, porque de repente eu estou deixando meu irmão aqui morrer, eu estou preocupado com ele, mas espera, meu irmão aqui, eu preciso cuidar do meu irmão, e aí eu vou pegar também e ser generoso depois para com aqueles que estão de fora. Mas é um ensino da gente estar olhando para quem está perto de nós, de estarmos cuidando dos nossos. Mas ele não diz que é para nós pararmos nós. Primeiro esse, depois a gente vai fazendo assim, nós vamos vivendo assim. É vida em família, é vida em comunidade, irmandade. Então o pão que me é confiado é para o sustento primeiro da minha casa. O excedente deve ser ofertado para aqueles, sim. Aí eu vou juntar aqui as duas coisas. Para aqueles que pregam a palavra e também para aqueles, né, que não puderam, por alguma razão, plantar ou colher o maná. A provisão de Deus. Por quê? Como eu disse, talvez por uma doença, talvez desempregados, talvez não tiveram uma estrutura na vida que pudesse fornecer para eles esse aprendizado. Mas nós precisamos ser generosos uns com os outros. Eu oferto o pão que me sobrou de forma generosa. Quando eu falo que eu oferto, né, eu estou querendo dizer que cada um de nós, né, temos que fazer isso, confiantes que Deus amanhã suprirá o pão que necessitarmos. A generosidade, ela vai fazer então com que todos possam ter o pão sobre a mesa. Foi assim no início da igreja.
Eu sou apaixonado por aquela igreja. Eu queria ter nascido naquele tempo. Queria ter nascido nos dias de Atos, sabe? Quando Pentecoste aconteceu, tudo aquilo. Foi assim. E aí você lê em Atos 4, 34 e 35, né? Atos capítulo 4, 34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Olha que coisa linda. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam. Repartir, generosidade, distribuir, repartir com aqueles que não têm, segundo a necessidade de cada um. Às vezes você tem uma família que precisa dar 2 cestas, 3 cestas, você tem outra família que 1 cesta dá, e eles iam fazendo, eles iam ajudando. O apóstolo Paulo também nos ensinou que nós devemos trabalhar para ajudar aqueles que têm necessidade, conforme a gente lê em sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, palavras do apóstolo Paulo. Veja só: o que furtava, não furte mais. Pessoas que naqueles dias estavam roubando, não sei, para se sustentar, qualquer coisa que fosse, ele está dizendo para não furtar mais. Aí ele diz agora: antes trabalhe. Mas preste atenção que ele fala também do trabalho como um meio para ajudar outros. Então o que furtava, não furte, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. E aí para que trabalhar? Claro, você vai se sustentar, mas isso é natural. Só que aí Paulo já dá mais uma palavra: para que tenha o que repartir. Por quê? Porque esse é o ensino, essa é a economia de Deus para o seu povo. Reparta, divida. Olhe para si como parte do todo, não como o todo, apenas como uma parte. Olhe para si e perceba que a família de Deus, os irmãos e irmãs, estão amarrados, atrelados com você, unidos pelo mesmo Espírito, lavados pelo mesmo sangue do Cordeiro, são um com você. E que a lágrima daquele irmão tem que ser a sua lágrima, a dor na barriga daquele irmão de fome tem que ser a sua dor. Saia do comodismo. Comece a ser generoso. Paulo enfatiza isso. O trabalho não é somente então para o sustento pessoal. Lá ele falou primeiro, né? Lembra do texto de Tessalônica? Aí ele disse lá, né? Se você não trabalha, não coma. Vai trabalhar para você comer o seu pão. É claro, ele está mostrando então que você vai cuidar de si. Mas agora ele está querendo mostrar que não é só também para você. Divida, reparta, porque há pessoas que realmente não vão ter condições. Ajude essas pessoas. A sua generosidade, ela pode não mudar o mundo. Às vezes algumas pessoas desanimam de querer ser boas ou de ser generosas, porque elas pensam assim: ah, mas eu vou ajudar aquela pessoa, tem mais 1 milhão lá morrendo, né? Não vou conseguir ajudar. E aí ela acha que não vale a pena ajudar aquela uma. Não, a sua generosidade pode até não mudar o mundo, salvar a todos, mas pode mudar o mundo de uma pessoa. Você pode mudar a história de uma família, de uma vida. Faça por ela. Eu quero concluir essa mensagem expressando o sonho que tenho de nos tornarmos uma igreja de uma só mente e um só coração. Uma igreja onde cada membro possa sentir sim a dor do outro, onde cada um possa ser instrumento de Jesus para suprir as necessidades uns dos outros. E eu já tenho visto isso acontecer. E me alegra o coração. Mas eu espero que a gente consiga ainda ir mais além. Eu sonho um dia nós desenvolvermos projetos sociais em nossa cidade. Porque foi aqui que Deus nos estabeleceu, com o fim de provermos cuidado e restauração de vidas. Mas isso não depende só de mim. Eu preciso de você. Eu preciso do seu apoio para que nós possamos tornar isso uma realidade. Sermos uma igreja que expressa o amor de Deus além das nossas paredes. Eu quero convocar você a participar do que Deus deseja realizar de forma generosa. Reparta o pouco que você tiver com alegria. Melhor dar do que receber. A bênção da multiplicação, ela está no repartir o pão. E quando nós não tivermos pão para repartir, o pão cairá do céu, porque maior é o nosso Deus.
Eu quero convidar você a fechar os olhos.